programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento urbano de Santos e pesquisa do Secov. Nossos convidados, Glaucus Farinello, secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos, e Carlos Meschini, diretor regional do Secov, Sindicato da Habitação. Obrigado pela presença. Glaucus, você teve uma atuação importantíssima na gestão passada do prefeito Paulo Alexandre, e eu queria saber os principais desafios que você vai encarar aí nessa gestão que já se passaram praticamente aí 7 meses, né? Quais os principais desafios? Obrigado, primeiramente, pelo convite, pela participação. Mais uma vez, sempre um prazer participar e poder discutir com vocês, com a sociedade, os assuntos que a gente está desenvolvendo e discutindo lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Como você colocou, a gente teve uma atuação, fizemos a Ponta da Praia, muitos projetos de revitalização e agora, assumindo a pasta, a responsabilidade aumenta, né? Acho que aquele discurso de cidade pronta não existe, né? Por mais que Santos seja sempre lembrada como uma cidade com grande qualidade urbana, tudo mais, a gente tem os nossos problemas que a gente tem que enfrentar e ir de frente, em especial a questão da região central e a questão das palafitas. São 2 pilares que o prefeito Rogério tem colocado para a gente, sentado, discutido. Então, a equipe vai estar empenhada em levar soluções urbanísticas para essas áreas mais carentes e que precisam ter um olhar atento do poder público. Muito bom. Meschini, como você avalia o atual mercado imobiliário da Baixada Santista? Pergunta de 100 milhões de dólares. É difícil. O mercado da Baixada ele sempre foi forte, né, Barroso? Ele recupera bastante, ele vem vendendo, ele sempre vende, né? A situação é que ele flutua muito entre usados e novos, né? Então, quando a gente tem uma dificuldade com o GPM alto, com um pouco menos financiamento, a gente sente muito no novos. E aí, usados vai mais. E quando a gente tem uma retomada aí com uma baixa taxa no INCC e tudo, a gente começa a ter um pouco mais de velocidade nos lançamentos. Eu acho que o mercado da Baixada sempre absorveu bem, ele está forte ainda, ele vem bem. E eu acredito que agora para o segundo semestre vai ter uma surpresa. A gente vai ainda crescer bastante e as vendas vão realmente aumentar, de certeza. Então, Meschini, tem um dado aqui, foram vendidos aproximadamente 480 milhões no primeiro trimestre de 2021, né? É muito importante para a economia da região, a construção civil, né? Muito, muito, Barroso. É como a gente fala, né? A construção civil é emprego na veia, Eu tenho falado muito isso. A gente, no Secov, tem uma pesquisa interna nossa, ainda não está divulgada, porque ainda está sendo feita, elaborada, e deve aí, talvez para os próximos anos, a gente consiga soltar que a segunda moradia, ela virou a primeira moradia em muitos casos. Então, a pessoa trabalhava no grande centro e ela vinha para cá na temporada, vinha para cá para passar o fim de semana e ela está morando aqui por causa do home office, por causa de um monte de situações que as pessoas não têm mais ficado subindo e descendo agora, né? E isso daí deve ficar aí por alguns anos ou talvez para sempre, se Deus quiser. Por quê? Porque é uma tendência do mercado que ela já vinha acontecendo, né? De uma aproximação muito da capital e de tudo a situação comercial, né? E agora com essa tendência de home office, de internet, as pessoas começaram a buscar qualidade de vida e aqui embaixo a gente tem muita qualidade de vida. A pandemia catalisou, né? Potencializou essa tendência, né, Barroso, né? Porque é como a cidade se comporta, né? Os movimentos pendulares foram reduzindo com o tempo. Hoje os bairros são autossuficientes, ninguém sai
de carro para ir fazer compras, você tem um mini mercadinho perto da sua casa, farmácia, padaria, e agora isso está extrapolando os limites da cidade, é a questão metropolitana, né? A gente tinha aquela máxima que o jovem santista tinha que subir a serra para ganhar vida, né, tudo mais. Hoje eu tenho vários colegas que tiveram que subir a serra, né, 20 anos atrás, e que hoje pensam em voltar, né, pelo advento aí do home office. Então acho que a pandemia antecipou, né, um processo que ia acontecer mais para frente. E o Glaucus tem grande responsabilidade nisso, que ele cuida do nosso desenvolvimento urbano, né? Glaucus, vamos saber as novidades aí. Como é que está o projeto da renovação do mercado municipal? Quais as principais características? O que vai ter nesse mercado? Acho que é importante também destacar, Barroso, que o mercado municipal ele não é uma ação isolada. Ele faz parte de um contexto muito maior, que é repovoar o centro, né? A gente já viu isso algumas vezes, né? Ações pontuais de revitalização não são suficientes para irradiar, de fato, uma grande transformação, que é o que a gente precisa na região central. Então, há um conjunto de pacote, dispositivo, incentivo, ITBI, IPTU para habitação, para que a gente consiga ter realmente a atração do empresário, não só para a região da Orla, né? O Meschini colocou muito bem, existem novas procuras, novas demandas de perfil, né, de habitação, e a região central está muito próxima, tem transporte público, tem infraestrutura, né, e pode absorver parte desse mercado. Então, o mercado municipal, bem como outras ações que a gente vai fazer no centro, assim como o VLT, que acho que é um grande indutor de desenvolvimento, vão criar um conjunto de atrações, atratividades para o mercado e para o perfil, para o mercado se apropriar da região central. Mas o mercado em si é um prédio emblemático, histórico na cidade. Hoje está, de fato, com o seu entorno degradado e internamente também pouco utilizado. Vamos reformar completamente o mercado. Já tem uma obra acontecendo lá, que é uma cervejaria, investimento de mais de 3 milhões de reais, investimento de santista, investidor de Santos, uma cervejaria artesanal que vai estar lá. Então, realmente vai ser o prefeito Rogério costuma falar que o Mercadão de São Paulo tem o sanduíche de mortadela, né? A nossa cerveja artesanal vai ser o nosso primeiro âncora, né, desse processo de renovação, e a gente tem recebido muita procura de empresários querendo investir no mercado municipal, locação, restaurante, loja, e nós queremos entregar o mercado municipal junto com o VLT, ou seja, daqui a um ano e meio, a gente vai entregar para a cidade uma região da cidade que estava meio esquecida, meio de canto, totalmente reformulada. Muito bom. Meschini, uma questão. Hoje, a velocidade de venda de imóveis novos, ela continua maior que de imóveis usados? Como é que está o mercado de imóveis usados? Boa pergunta. O mercado de imóveis usados cresceu bastante. O Barroso, essa coisa do home office, do Covid, as pessoas ficaram mais em casa, elas começaram a reformar mais os apartamentos, as casas, isso é nítido, né? Isso já vem acontecendo cada vez mais. E usados passou a também ser mais visto, né? Então ele aumentou a procura dos usados, que ela estava sendo ela estava devagar por conta da evolução de todos os lançamentos, os novos, mas ela não atrapalhou muito os novos, porque um está linkado ao outro, né? Então você compra um novo, mas você tem que vender o teu usado para pagar as chaves do novo. Então um está linkado ao outro. Então o imóveis usados forte é bom porque é lançamento, é venda de novos prontos fortes. Eu acho importante, né, quem não tem condições de adquirir um imóvel novo de imediato, que compre um imóvel mais barato, que ele consiga financiar, para ele dar o primeiro passo. Aí depois que ele conseguir pagar esse imóvel, ele vai para um imóvel mais arrojado, um imóvel maior. Mas sempre o pé no chão é sempre importante para ninguém se atrapalhar. Então, eu acho a importância do imóvel usado, que serve de troca para um imóvel novo, ou um imóvel maior, ou um imóvel menor. Isso é relativo, tem pessoas que querem diminuir o seu espaço. Também, né? Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Construbusiness. Hoje estamos falando sobre o desenvolvimento urbano de Santos e pesquisa do Secov. Nossos convidados, Glaucus Farinello, secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos, e Carlos Meschini, diretor regional do Secov. Meschini, como são feitas as pesquisas e quais os principais destaques da pesquisa desse ano do Secov?
O Secov ele mudou, né? Ele está com a Embraer, que é uma empresa de pesquisa nacional, ou seja, ela faz uma pesquisa também em âmbito nacional. E a gente vem com uma pesquisa bem interessante, de um período curto, né? Porque a gente fazia sempre anual, ou de 3 anos a gente continua fazendo anual, e de 3 anos, e também a gente fez agora trimestral para poder sentir a mudança do Covid, dessa expectativa da vacina e da diminuição, indo embora esse vírus, a vida voltando ao normal. Então, o Secov vai lançar agora uma pesquisa muito boa, muito atual, feita com uma realidade do momento, né, vamos sentindo esse trimestre. E a gente tem uma surpresa bem positiva, né? Em termos de valores, a Baixada movimentou muita coisa, em termos de lançamento, de venda. Né? É uma pesquisa bem interessante, bem positiva. Quando sair a pesquisa, está convidado a voltar aqui, tá? Se Deus quiser, estou aqui à disposição. Glaucus, foi uma pergunta que daria o programa inteiro, né? O que é preciso fazer para o desenvolvimento do centro? Nós tivemos uma reunião no seu gabinete, a sua ideia eu achei maravilhosa. Eu queria que você explicasse para o telespectador como você idealiza, né, o funcionamento do centro, a revitalização do centro. Eu sempre costumo colocar, né? A cidade de Santos surgiu no centro, a cidade se comportou durante muitos anos, né? Eu moro aqui, trabalho lá e os eixos se desenvolveram, passaram a competir com o centro e mais recentemente, nesse último boom, pré-sal, nós tivemos uma construção de salas comerciais naquela chamada área residencial. Isso foi o que realmente culminou aí com o que nós temos com a situação hoje da região central. Hoje todo o bairro de Santos, na Orla, tem residência, tem comércio, tem sala comercial, né? Os deslocamentos são cada vez menores, as pessoas querem se deslocar cada vez menos. O que falta no centro é a gente morando, né? Aí a gente começa a correr atrás, né, daquele giro, né? Como é que eu vou atrair as pessoas para morar? Eu preciso investir, né? Então aí aquilo que eu falei, são os nossos âncoras, né? O mercado municipal, é o VLT, é um conjunto de ações que tem que ser pactuadas com a sociedade para que você consiga ter uma segurança para o investidor e falar assim, eu vou investir lá porque eu sei que está acontecendo isso, vai ter o VLT, vai ter o mercado, vai ter esse tipo de investimento, vai ter essa revitalização, vai ter esse investimento em segurança, em embelezamento. Então, para que o construtor tenha a segurança de ir junto com a prefeitura. Eu acho que não adianta o empresário ir sozinho e o poder público caminhar para o outro lado. Eu acho que a gente tem que ter convergência. Então, acho que esse é um momento de diálogo. Nós fizemos em 2019 o novo Alegra Centro, já está vigente. Infelizmente, foi aprovado em dezembro de 2019 e logo no comecinho de 2020 veio a pandemia, né? Então, a gente perdeu aí 1 ano e meio, que seria 1 ano e meio de diálogo mesmo, de trazer a construção, buscar o empresário, mostrar, fazer essa discussão, essa pactuação junto, porque acho que o grande caminho é convergência. A gente tem que pegar a construção civil, o empresariado, os investidores, não apenas da construção civil, mas da gastronomia, do ramo de atrações, e vamos pactuar, nós vamos caminhar assim, vamos junto, porque aí isso tem um poder de radiação muito grande. Nós tivemos, por exemplo, alguns empreendimentos residenciais na macro área centro, ali na Silva Jardim, perto da Unifesp, né? Mas a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. Então tivemos um empreendimento isolado naquele ponto. Se nós tivéssemos condição de fazer uma convergência, escolher, né, pactuar junto, né, com a sociedade, vamos fazer nesse ponto aqui, vamos fazer 5, 6 empreendimentos de uma vez só, integrada, com ações da prefeitura na parte do viário, de infraestrutura e a construção civil fazendo a parte dela. Eu não tenho dúvida que a curtíssimo prazo aquela região se transforma num novo bairro e a partir dali a gente começa a realmente irradiar para toda a região central. Então, no nosso papo lá na reunião do seu gabinete, você deu uma ideia muito interessante de um pool de empresários comprarem os terrenos, os blocos, né, as quadras, na sequência da Conselheiro Nébias. Aí nós praticamente doaríamos uma parte para o município alargar a Conselheiro Nébias, aquele ponto onde ele vira uma mão única, né? Passando ali a Bittencourt, se não me falha a memória. Né? E eu achei a ideia interessante porque não é tão no meio do centro, está no lado de uma via de acesso. Eu acho essa ideia boa. Tem algum planejamento para você? Já conversou com o prefeito? Tem algum alinhamento, algum
uma perspectiva disso dar certo, porque eu achei a ideia ótima. Eu acho que na sequência do nosso planejamento, nós estamos agora em vias de colocar para a sociedade o novo plano diretor, é uma imposição legal, a nossa lei orgânica coloca que todo o primeiro mandato de governo de prefeito tem que fazer a revisão do plano diretor. Então, esse segundo semestre agora ia ser no primeiro, mas por causa da pandemia, a discussão, a audiência, a gente jogou agora para o segundo semestre. E na sequência a gente quer fazer essas mini operações urbanas. Quando eu falo mini, é porque uma operação urbana nos moldes do que foi feito em São Paulo, Rio de Janeiro, são mega operações urbanas que muitas vezes superam a área de Santos. Né? Você pegar as operações urbanas, são muito grandes. Então a gente quer fazer operações pequenas e pontuais. Essa que você colocou, que a gente conversou, é uma delas. Curioso, né? A via Conselheiro Neves é a única via que vai de água a água, de mar a mar, né? Só que ela interrompe. Quando chega na Bittencourt, ela vem uma rua acanhada, né? Deixa de ser uma avenida convidativa. Então nós queremos... ali já é, inclusive, uma zona especial de renovação urbana gravada em lei, com alguns dispositivos e incentivos urbanísticos e também fiscais, como o caso de ITBI, IPTU. Primeiro, o comprador do imóvel não paga IPTU por 5 anos, isso é um dado importante para a construção civil se apropriar disso, mas que a gente consiga fazer isso casado, né? Cheguei na Bittencourt, a prefeitura, né, pactuada aí com a construção civil ou numa operação, vamos estruturar essa operação urbana, que a gente consiga ir avançando com a duplicação da Conselheiro e a construção civil vem junto acompanhando esse processo de renovação e construção de habitação ao lado. Interessante. Mas quem você acha que tem mercado imóvel popular no centro de Santos? Boa pergunta. Tem mercado, mas eu acho que eu tenho certeza que essas atitudes do mercado, tudo que o Glauco falou no começo, que o Glauco falou, eu acho que é fundamental. Existe sim esse mercado. Se a gente vê que quando lançou esse empreendimento aí que você falou da Silva Jardim, ninguém acreditava e ele está todo habitado. Quando você falava antigamente, vai para a divisa, está tudo habitado. Então quando você falava lá no Marapé, vai lançar 1000 unidades, que é isso? Está tudo habitado. Então é uma realidade. A gente consegue fazer sim isso acontecer se todo mundo se unir. Eu acho que aí depende o déficit habitacional é grande, eu acho que não precisa só tirar o pessoal dos bolsos para ir lá, acho que a gente consegue trazer gente de fora. Eu acho que tem toda uma grande tendência agora, junto com o VLT, junto com essa inovação do mercado e tudo isso, disso acontecer. Tem público sim, Barroso. Muito bom. A pesquisa que foi feita durante o período de apuração, qual o tipo de imóvel de maior destaque? Boa pergunta. No imóvel de maior destaque é os 2 dormitórios. E o 2 dormitórios continua sendo... O 2 dormitórios vem dominando isso há muitos anos. Ele teve uma época que ele chegou... O 1 dormitório quase chegou perto, né? Mas aí depois entrou isso que eu vou falar agora, que é o 1 dormitório de 44 a 65 metros. Na verdade, 58 é o que vai dominar para a próxima pesquisa. Atualmente ainda é 65. Então a gente tem de 44 a 65, que domina a pesquisa, né? E aí o 1 dormitório começou a ficar para trás, né? A tendência é isso aumentar, né? Lógico, é toda uma característica de tudo, da nossa vida atual. Menos filho, né? Muitas famílias diminuindo, muita gente trabalhando muito e ninguém quer mais várias empregadas e vários espaços inutilizados, né? Então essa tendência aí é aumentar, sim. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o desenvolvimento urbano de Santos e a pesquisa do Secov. Nossos convidados, Glauco Farinello, secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos, e Carlos Meschini, diretor regional do Secov. Glauco, a gente fala um pouquinho do VLT. Qual a importância do VLT para o mercado e para o centro? Acho que o VLT é um dos grande pilar, né, de indução de desenvolvimento, né? Primeiro porque por onde ele passa ele leva desenvolvimento, revitalização, leva um outro olhar. Mas também essa conexão da região central com um transporte de qualidade, moderno, leve, eficiente. Então realmente a gente quer que por onde ele passa a gente vá levando desenvolvimento. Mas também na estratégia, né, de você fazer o percurso dele por um binário, né, ele não é um eixo troncal. Nós levamos o VLT
para a Rua Campos Melo, para poder passar em frente ao mercado municipal, que eu acho que é fundamental. Hoje, as pessoas muitas vezes evitam fazer o deslocamento em direção ao centro por aquela região, pela situação. A hora que você leva, a partir da implantação do VLT, milhares de pessoas circulando naquele eixo, né, Campos Melo, Doutor Kroc, você começa a desenvolver o comércio, você leva o olhar de novo para a cidade, para uma área que estava esquecida. Então, acho que esse é o principal ponto, é você agregar as vias que muitas vezes estavam meio isoladas e encaixar de volta no tecido urbano da cidade. Bom, aproveitando o Glaucus aqui, queria que você explicasse um pouquinho do projeto do DIC, né, e as possíveis outras obras da Zona Noroeste. Talvez aqui a gente queira uma explicação sobre os alagamentos, se é possível resolver o problema dos alagamentos, das inundações, que isso é um problema que não depende só da prefeitura, porque é um problema até da nossa cidade mesmo, né? Parece que o nível está mais baixo que o nível do mar. Queria que você explicasse se tem alguma solução, projeto, obra. Nós temos um programa que é o Santos Novos Tempos, que há muitos anos vem discutindo e às vezes há muita descrença, né? Porque é moroso mesmo, são investimentos bilionários, né? E não é só a Zona Noroeste, a tendência a longo prazo, Santos é uma ilha, não só Santos, mas toda a cidade costeira no mundo começa a sofrer. Né? Outro dia eu vi um documentário sobre Miami. Miami vem alteando as vias sempre que possível, né? Porque também há um comprometimento. Né? Toda a cidade litorânea... Holanda. A Holanda é um caso mais... A Holanda é impressionante. A Holanda ela tem pontos que ela está a 3 metros abaixo do nível do mar. Né? Quando a gente fala aqui que a gente tem alagamentos de meio metro, né? A Holanda, se não tivesse feito o investimento de comportas e bombeamento, estaria a 3 metros, não teria Holanda. Né? É uma outra realidade. A Zona Oeste, de fato, teve a sua ocupação, né, 50, 70 anos atrás, talvez não tão eficiente quanto foi da Zona Leste, na questão do saneamento. Houve, de fato, um recalque ali, o solo realmente é muito ruim. Então, naturalmente, eu tenho pontos da cidade naquela região que tiveram recalques até mais do que outros. Então, tem ruas que tem pontos que só com a maré já tem um alagamento. Então, o que vai ser feito com o Santos Novos Tempos, inclusive, hoje foi habilitada a primeira empresa da primeira estação elevatória que vai ser feita na cidade. É um investimento de 37 milhões de reais, que vai ser a primeira estação elevatória desse complexo. Já tem uma série de investimentos que foram feitos e essa vai ser a primeira estação elevatória ali no final da Haroldo de Camargo. Então, a ideia é fazer o fechamento de comporta, um dique mesmo, e você fazer as estações e bombear isso para fora. Isso é um projeto que vai acontecer a médio e longo prazo, porque é realmente de alto valor. E aí entra a palafita, que compõe esse cenário da Zona Noroeste. Né? É uma coisa que o pessoal fala que a gente enxuga gelo, né? Porque a gente faz conjunto habitacional, mas a favela continua, a palafita continua. Só porque palafita é Vila Gilda? A palafita é toda... aquelas casas da Vila Gilda. Também, mas tem palafita também no São Manuel, tem mais. O dique da Vila Gilda é a primeira favela de palafita, muitas vezes colocado como o maior núcleo subnormal, né, de palafita. Só a Vila Gilda são 6 mil famílias morando. Né? Então, realmente... Santos, o santista é meio bairrista, esse orgulho da qualidade de vida, a gente não pode deixar de lado e atacar essa ação. Eu acho que a gente tem que levar dignidade para todo morador de Santos. Né? Então, o prefeito Rogério criou um grupo técnico, ele colocou realmente a importância desse tema de discutir. Sempre se pensou o seguinte, olha, remove todo mundo e vai para um conjunto. Isso não funcionou ao longo do tempo. Né? O mangue já não existe mais. Aquela política de tentar remover e recuperar o mangue não dá certo. Nós temos que ter a questão do sentimento de pertencimento das pessoas, para que elas consigam morar lá, porém com dignidade, com infraestrutura, com tudo aquilo que uma cidade de Santos tem que ter. Muito bom, isso aí. Torcer para que dê certo, né? Mesquinho, com relação aos lançamentos e até mesmo venda, como é que está a divisão da região da Baixada, nas principais cidades? Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá. Bom, as cidades cresceram bastante, Guarujá e São Vicente era uma preocupação nossa e realmente melhorou bastante, mas Praia Grande continua muito forte. Santos vem normalmente, ela deu uma recuada, Santos no último ano aí do Covid diminuiu os lançamentos, na verdade eu acho que segurou, muita gente que estava para soltar segurou um pouquinho, né, com medo de saber o que ia acontecer com Covid, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então, isso deu uma segurada na pesquisa para Santos.
E Praia Grande não, Praia Grande veio com tudo, continua, teve uma expansão muito grande no Canto do Forte, que começou com um alto padrão forte lá, e isso também trouxe, por quê? Porque sentiu aquela coisa do home office, das pessoas procurando mais aqui a segunda moradia para ficar. Então, quando sentiu isso, logicamente soltou os lançamentos e na pesquisa vem Praia Grande realmente liderando forte nesse quesito aí. Na penúltima pesquisa, parece que a Praia Grande tinha 50% do mercado da região. Você acredita que fique próximo a isso? Tá mais que isso um pouquinho. Nossa, Tá mais que isso um pouquinho. Deve dar uns 58% aí nessa próxima pesquisa. que coisa. Realmente a Praia Grande impressiona. Isso eu não me esqueço de... Não deixe nunca de elogiar o Mourão pelo trabalho que ele vem fazendo ao longo dos anos. Ele talvez aí no próximo mês vai estar presente no nosso programa. Vai ser uma grande honra recebê-lo aqui. Glaucus, para terminar o programa aqui, com relação aos morros de Santos, além da questão da segurança, das encostas, quais as preocupações da sua pasta com relação aos morros de Santos? Acho que a questão tanto do morro quanto da palafita é levar dignidade. Então, à medida que a gente vai fazer os processos de remoção, porque a gente tem muita remoção em área de risco, a gente tem os empreendimentos residenciais para poder fazer essa acomodação, mas também tem um processo de qualificação, controle e a questão fundiária. Existe um papel importante com coordenação da SEDURB, que é justamente essa questão fundiária, né? Tem vários núcleos de assentamento que carecem há anos de ter essa posse, de ter esse título, então há um trabalho muito forte também nesse sentido. Muito bom. Quero muito agradecer a presença do Glaucus, do Carlão, Carlos Meschini, a audiência dos nossos telespectadores, e que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engeplus Construtora e Incorporadora.